E a zaga do Vasco, hein, torcedor vascaíno? Nesse momento, os titulares são Miranda e Leandro Castan. O contestado Hernando sequer foi para o banco de reservas no jogo contra o Vitória, mas o técnico Lisca disse que ele já volta a ficar à disposição para esse jogo de amanhã. Ricardo Graça volta das Olimpíadas com a medalha de ouro no peito. Será que seria um jogador que pode ser titular do Vasco? Essas e outras perguntas a gente vai te falar muito aqui nesse Acorda Vascaíno, até porque dois nomes de jogadores que foram campeões pelo Vasco foram sondados na coletiva de imprensa. Será que eles voltam? Será que sim? Será que não? Daqui a pouco eu te conto. Acorda Vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, no canal AV+, que é o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você ainda não conhecia esse canal? Não faz isso, cara, me dá essa moral. Seja muito bem-vindo, mas clica aqui embaixo, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. É só jogar o link nos seus grupos de WhatsApp, vai ajudar bastante o canal a crescer. E lembrando que o canal AV+, tem um parceiro, e esse parceiro é o aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você que ainda não baixou, o link está na descrição desse vídeo. Você baixa e na palma da sua mão, dentro do seu celular, vai ter todas as informações do futebol do Brasil e pelo mundo, estatísticas, tabelas, jogos, tempo real, tudo no aplicativo 365 Scores, que é um parceiro do canal AV+. E eu tô chegando aqui nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Rapaz, o Vasco já joga amanhã. Jogou no sábado contra o Vitória, venceu por 1-0 e já volta a campo amanhã, 9h30 da noite, em São Januário contra o Vila Nova, buscando mais 3 pontos e quem sabe terminar até a rodada dentro do G4. É muito possível, até porque está a 2 pontos do primeiro time do G4. Mas olha, tem tantos times ali dentro dessa possibilidade de chegar ao G4 que a gente tem que fazer a nossa parte, que é vencer o Vila Nova e depois ver o que acontece para depois chegar e terminar a rodada dentro do G4. Mas olha, eu tô chegando aqui porque daqui a pouquinho, lá no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos, eu vou falar muito sobre essa partida, o provável time do Vasco, as situações em relação ao Vila Nova. Você vai saber 10 horas da manhã lá no canal Atenção Vascaínos. Te convido para lá assistir, vai ficar muito bacana também, contando com a sua audiência. Eu tô chegando aqui para falar um pouquinho sobre a defesa do Vasco, os jogadores de defesa do Vasco, principalmente o miolo da zaga. Porque o Vasco, nesse momento, tem no seu elenco 5 zagueiros. Vamos lá: Leandro Castan, Hernando, Ricardo Graça, Miranda e o jovem Ulisses. E o técnico Lisca sabe que essas possibilidades que o Vasco tem são até poucas, porque, por exemplo, o Ricardo Graça estava nas Olimpíadas e o Vasco praticamente não tinha tantos zagueiros assim à sua disposição. Por exemplo, se tivesse machucado um, ficaria apenas com um jogador na reserva, como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Vitória. O Hernando sequer foi relacionado e só tinha Ulisses como zagueiro. Vai que acontece algum problema? Bate na madeira, mas mesmo assim o Vasco precisa ir ao mercado e trazer um zagueiro. E aí, na coletiva de imprensa, o técnico Lisca foi perguntado sobre a possibilidade de 2 zagueiros que estão sem contratos, estão livres no mercado e que têm até certa afinidade com o Vasco. Casos de Dedé e também Anderson Martins, 2 jogadores que foram campeões da Copa do Brasil em 2011, vestindo a camisa do Vasco, e alguns torcedores sonham em rever esses jogadores com a camisa do Vasco. Só que o técnico Lisca deu essa resposta na coletiva de imprensa. Confere só. O Dedé está num processo de recuperação grande, tem uma situação ali que está envolvendo ele com o Cruzeiro, que eu vi essa semana, num processo judicial. O Anderson teve uma última passagem no Bahia, acabou jogando pouco, mas são 2 jogadores muito identificados aqui com o clube, mas para mim não chegou nada não, né? E ainda temos o Ulisses, né, que é um jogador que eu estou gostando demais, né? Nós estamos evoluindo a parte técnica dele, é um jogador de muita imposição, de muita força, quase que eu botei ele hoje no jogo, mas o Miranda começou a sentir um pouco de cãibra no final da partida, né, pela sequência, que ele não estava tendo essa sequência, pela condição do campo, né? E o Ricardo é um jogador que eu gosto demais, conversei com ele hoje aqui, como eu falei anteriormente, né? Ou seja, torcedor, praticamente descartada a possibilidade de Dedé e Anderson Martins. Vamos fazer o seguinte, vira essa página e vamos falar sobre os jogadores atuais. Hoje, como eu disse, a zaga titular do Vasco é Miranda e Leandro Castan. O Hernando, por exemplo, praticamente perdeu essa posição. Só que o Ricardo Graça chega das Olimpíadas com a medalha de ouro no peito. Será que ele pode ser titular do Vasco? O Leandro Castan vai fazer a sua 15ª partida de forma consecutiva.
tá na hora do capitão descansar. E ele, inclusive, está pendurado com 2 cartões amarelos. Se receber o terceiro cartão amarelo contra o Vila Nova, o jogo contra o Remo, lá no Pará, na sexta-feira, pode ter a zaga com Miranda e o Ricardo Graça voltando à equipe depois de ganhar a medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas. Tudo bem que lá nas Olimpíadas ele sequer entrou em campo. E aí fica a dúvida, e o ritmo de jogo? Será que não fica complicado? Será que não seria melhor colocar Hernando e Miranda? Miranda que já jogou pelo lado esquerdo da defesa? Não sei. O técnico Lisca vai poder ter pelo menos um dia de trabalho, até porque o Vasco joga na terça, deve descansar na quarta e na quinta-feira fazer o seu treinamento e aí sim viajar para Belém do Pará para esse jogo contra a equipe do Remo. Tudo isso vai ficar muito na questão restrita do técnico Lisca, saber qual a formação que ele vai mandar a campo para esse jogo contra o Vila Nova e depois contra a equipe do Remo jogando no Pará. Mas, novamente, a gente bate na tecla, tira Anderson Martins e Dedé dessa situação de possibilidade de contratações. Não vão ser esses 2 jogadores. O Vasco deve vir ao mercado e trazer um zagueiro, mas com certeza dificilmente será Dedé e Anderson Martins. Vamos pensar mais à frente, vamos pensar em possibilidades de novos zagueiros vestindo a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então daqui a pouco a gente se encontra lá no Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã. Eu vou falar muito sobre esse jogo Vasco e Vila Nova no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. Conto muito com a sua audiência. Então mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e claro, compartilhar sempre que você vai ajudar muito o canal AV+ a crescer sempre. Grande abraço, ótima segunda-feira, daqui a pouco a gente se vê no Bom Dia Gigante. Valeu, galera!